com vocês, tá bom? Primeira dúvida, como estudar por questões? Isso é muito comum, alunos pedem muito para eu esclarecer esses pontos. Como estudar por questões? No Estude Certo, a gente vai ter encontro específico falando sobre isso. Quero explorar isso com mais ênfase, dando exemplos, falando de como você organizar seu estudo e tudo mais. Nesse momento, eu quero falar sobre as 8 formas de estudar por questões. A gente viu uma, inclusive, aqui. A gente falou nessa aula, quando você estuda a teoria, você vai fazer algumas questões ao final. E fazer essas questões ao final tem um intuito, que é o primeiro que eu listei aí, de consolidar o aprendizado. É você assentar na sua mente o que você acabou de estudar, para que você consiga compreender a teoria melhor, consiga identificar suas dúvidas e consiga, eventualmente, esclarecer suas dúvidas, tá? E saber ter uma maturidade ali para entender como é que é cobrado isso na prova, como é que as bancas cobram, tá? Esse é o processo de consolidação do que você acabou de aprender. Agora, você tem uma outra forma de estudar por questões, que é a revisão de matérias. Revisar, você vai fazer questões, basicamente, para manter o seu conhecimento daquelas matérias. Numa aula específica, eu vou comentar como você vai fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma objetiva, tá bom? Outra coisa, você vai usar questões para analisar seu desempenho. O que acontece, galera? O que acontece? Análise de desempenho é muito importante ao longo do processo de estudo, principalmente quando você começa a ficar mais avançado. Eu não estou falando avançado de resultado, estou falando avançado de avançar nas teorias, avançar nas matérias, para poder chegar mais próximo de cobrir todo o edital. Então, considere avançar nesse sentido. Então, conforme você fique mais avançado, você vai precisar ter um processo de análise de desempenho muito claro, para você entender como você vai organizar seu ciclo de estudo doravante, daí por diante, tá bom? Você vai poder utilizar as questões para aprimorar resumo ou anotações, de uma forma geral, que são básicas no processo de revisão eficiente. Pode ser o seu resumo, pode ser um resumo de terceiro, não importa, você precisa de alguma referência ali, né? Você pode até usar só as questões para que elas sejam essa sua referência. Muita gente faz isso, né? Não acha o processo mais eficiente, mas é um processo legal também. Tem alguns alunos que conseguem se adaptar bem a esse procedimento. A gente vai falar sobre isso também. Você pode usar questões, galera, para se motivar, para manter ritmo. Então, muitas vezes o aluno me pergunta, poxa, Leonardo, estou muito cansado, estou com a mente cansada, estou de saco cheio de estudar. Cara, faz questão, mantém o ritmo, vai, continua. É a forma de estudar que ela te impõe um estudo ativo de maneira mais, digamos, direta. É muito difícil você estudar passivamente fazendo questão, porque você tem que interagir ali, tem que pensar, tem que raciocinar. É muito difícil você fazer no automático, né, as questões. É mais fácil você, né, lendo, principalmente vendo vídeo, você ir no automático, mas na questão é mais difícil. Então, para você manter o ritmo, para não perder essa motivação, cara, faz questão. Nem que isso acabe não sendo um estudo melhor para você, mas pelo melhor estudar de uma maneira menos eficaz, menos eficiente, do que simplesmente não estudar. Você vai usar questões para treinar prova, por exemplo, fazendo simulados, montando a simular uma prova, para você treinar o que você vai efetivamente fazer no dia da prova. Então, aquela história, treino duro, jogo fácil, você precisa fazer isso. Né? É aquela máxima que eu sempre falo, por exemplo, do Usain Bolt ou de outros, né, atletas. Cara, o cara pratica intensamente, horas e horas diárias. Tu pega um Neymar, o cara fica treinando todos os dias, diariamente, para em 1h30, e às vezes, sim, 5, 10 minutos que ele joga ali no jogo, efetivamente ele fazia a diferença. Então, poxa, você precisava treinar tanto para jogar tão pouco? Cara, é a mesma coisa que fazer prova, parceiro. Você precisa treinar muito para chegar ali naquelas 3, 4, 5, 6 horas, fazer uma coisa extraordinária, que é você fazendo a prova, como se fosse um atleta mesmo. E a alusão é bem, bem séria, não é brincadeira. É isso que a gente precisa ter em mente ao se preparar para concurso. Você vai treinar tempo, isso é muito importante, principalmente para quem faz provas da banca FCC, FGV algumas, mas principalmente FCC. Você acha que não muito, que pega na SESC, às vezes é a estratégia de prova, né? Certo e errado, a gente vai discutir isso também ao longo do estudo certo, mas você vai precisar treinar tempo, não adianta. Você precisa treinar tempo. Na maioria das vezes você vai precisar fazer isso de uma forma que é específica. Eu vou comentar como é que faz isso para que você não tenha os vieses no seu treinamento, tanto para analisar desempenho, para aprimorar o resumo, para tudo mais, tá bom? E você vai estudar para aprender. Eu já falei aí, falo lá no Instagram, falei
tem aula do Estude Certo lá na área do aluno do prova da aprovação, que é o estudo reverso. Você vai simplesmente aprender por questões. Isso é uma estratégia muito boa no pós-edital, é uma estratégia boa de motivação, é uma estratégia que alguns alunos utilizam para matérias em que eles têm mais facilidade, por exemplo. Tá bom? Então, são as 8 formas que a gente vai trabalhar no Estudo Certo para lidar com questões, para encaixar no seu planejamento de estudo e você estudar de forma que isso te contribua eficientemente para você ter mais resultado. Beleza? Dúvidas até aí, galera? Posso seguir? Tem mais aqui. Se vocês quiserem, eu trago outras dúvidas que eu